Olá, nós estamos aqui outra vez. É o primeiro vídeo do ano de 2024. A ideia desse vídeo, que eu pensei em fazer hoje, não está necessariamente em passar algum conceito filosófico da doutrina ou discutir alguma parte do Evangelho de Jesus, mas eu queria passar uma mensagem que pudesse ajudar, né, as pessoas a entender o que é o nosso trabalho, quem somos nós, como, como o espírita, né, encontra lugar nesse mundo. E as pessoas que nos assistem, que não são espíritas, possam entender por que a gente faz o que faz. Então vamos tentar passar algumas coisas, alguns pontos e vocês vão ver que assim a orientação do Mestre Jesus ela chega até nós de uma forma talvez um tanto peculiar em relação a outras doutrinas, mas realmente nos orienta. Ela realmente é o norte das nossas ações. Vamos tentar entender. Bom, primeiro ponto, eu sou espírita, óbvio, né? E ser espírita tem uma dimensão que ela é às vezes divergente até entre os próprios espíritas, né? O que é ser espírita? Bom, num vídeo que eu vou botar o link aqui embaixo, um vídeo de Anete Guimarães, ela faz uma definição interessante, né? Do que seria ser espírita, né? Com 5 princípios básicos. Mas a gente pode resumir que o espírita ele segue a doutrina codificada por Allan Kardec, um professor francês, e ele era um cientista, uma pessoa que pesquisou a fenomenologia espírita, a fenomenologia da comunicação dos espíritos com o mundo material, e dali saiu a codificação da doutrina. Isso é um resumo, né? Dentro do Brasil, né, a palavra espírita ela acaba assumindo muitos significados. Por quê? Porque há outras tradições religiosas com, com a questão da mediunidade, né? Outras denominações, outras tradições que trabalham com a questão da mediunidade. E isso acaba confundindo, né? As pessoas, os leigos acabam dizendo que tudo é espiritismo. Não é isso. Espiritismo foi um termo criado por Allan Kardec justamente para batizar a doutrina que ele vinha inaugurar com a publicação do Livro dos Espíritos. Então, outras tradições religiosas, né, de matriz africana ou não, que existem no Brasil, não são o espiritismo. Cada uma tem lá seu nome adequado para se identificar, tá certo? Então, ser espírita é alguém que pratica, que estuda, que vive sobre os princípios da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec. Acho que a gente pode definir assim, tá? Agora, o que é exatamente, né, o espiritismo? O espiritismo não é nada místico, não é nada assim, não é uma coisa mágica, não se faz milagres, nem promete milagres. O espiritismo é um estudo, né? O espiritismo é uma questão de reunir
princípios e estudo de fenômenos, estudos de coisas reais, comprovadas, né, com respaldo científico, e que tem ali também a sua filosofia, né, ou seja, a sua visão de mundo. Então, o Espiritismo ele é uma doutrina que reúne a filosofia, reúne ciência e reúne uma religiosidade. Essa religiosidade ela fica muito clara aqui no Brasil, né? Aqui entre os brasileiros essa religiosidade ela realmente tomou corpo e é o que faz até o Espiritismo ser visto como religião, simplesmente. Mas como toda religião, ela tem ali o seu princípio filosófico, certo? Só que nós temos também um princípio científico, ou seja, um estudo, né, das causas e efeitos que regem esse mundo, tá certo? Então, quando a gente fala de espiritismo, a gente não pode confundir com outras tradições religiosas só porque elas têm em comum, né, o desenvolvimento de faculdades mediúnicas, tá certo? E a mediunidade dentro do espiritismo ela é só uma parte, tá? Eu diria que ali é uma pequena parte do espiritismo e ela nos ajuda, ela nos instrui, porque através dessa mediunidade é que a gente consegue ter a comunicação com o mundo espiritual, né, com a espiritualidade em geral, tá certo? Então, não tem nada de fantástico nisso, nada de maravilhoso, tá certo? É uma faculdade que vem das leis naturais. Ela provém das leis de causa e efeito e ela nasce com cada um. Alguns mais, outros menos. Todos os seres humanos são médiuns, tá certo? Mas alguns têm, claro, né, essas faculdades desenvolvidas, né, e, digamos, afloradas, para poder fazer essa comunicação com maior ou menor facilidade. Então, e no que acredita, né? No que acredita o Espiritismo, no que acredita o Espírito? Bom, nós, claro, no campo aí filosófico, nós acreditamos que nós temos uma base, né, de conhecimento necessária para entender o mundo sob certos aspectos e essa parte, essa filosofia, ela pode ser e deve ser, né, sempre desenvolvida. Ela não deve parar nunca, o desenvolvimento dessa base filosófica. E quanto à parte científica, idem, né? O Espiritismo ele é uma doutrina progressista, não é uma doutrina conservadora, né? E, por favor, não confundam aí, tá? A nossa doutrina com qualquer corrente política, não tem nada a ver. Tá? Quando eu falo que é progressista, eu falo que é uma doutrina que ela aceita as mudanças que o mundo impõe. É simples assim. Então, ontem, né, quando a doutrina foi criada, os costumes eram X. Então, nós temos que cultuar, temos que manter esses costumes. Não, a sociedade evolui, a sociedade muda, né? Então, os seres humanos mudam, eles progridem, eles melhoram, eles passam a pensar diferente, eles aprendem novas coisas e a doutrina espírita não é contra isso. O progresso da humanidade é contínuo e a doutrina espírita busca acompanhar esse progresso. E tem a parte, claro, né, da religiosidade, que vem aí de encontro ao conceito de fé, tá certo? Só que ela é sempre ligada às outras duas partes, né? A parte filosófica e a parte científica.
Então, nós somos uma doutrina cristã e nós seguimos as orientações de Jesus, seus ensinos morais, tá certo? Seus ensinamentos são assim base para a nossa visão de mundo. Então nós temos ali as ideias de fé, de esperança, de caridade, as três virtudes cristãs, né? Temos ali os escritos de Paulo, né? Onde ele diz que a caridade é a maior dessas virtudes. Então, assim, você pensa o Espiritismo como uma religião quando nós trazemos esse aspecto da fé, esse aspecto de acreditar nos ensinos de Jesus. E isso é uma coisa que traz conforto. Então, quando você chega, né, conversa com um espírita, e não se assuste se ele citar uma passagem do Evangelho para corroborar algum pensamento, né, como já aconteceu certa vez, eu conversando com um amigo, né, um colega de trabalho, na verdade, ele é de uma denominação evangélica, e ele estava conversando com outro, tentando entender o sentido de uma parábola de Jesus. E eu entrei na conversa, perguntei se eu podia participar, eles disseram que sim, e eu expliquei, né, a parábola, falei dela, falei sobre o contexto histórico, né, que é importante para entender os ensinos de Jesus, é importante o contexto histórico e saber um pouco sobre o povo para quem ele falava. E eu expliquei essas coisas e eles disseram: "Homem, bacana, você ajudou muito, você nos ajudou a entender a parábola, obrigado. E de que denominação, de que igreja você é?" Aí eu falei: "Eu sou espírita." E ele chegou a dar um pulo para trás. Eu não sei se de susto, pela surpresa, né, de dizer que eu sou espírita, ou se ele ficou com medo, não sei, né, porque há toda uma desinformação ligada à doutrina espírita, né? Outras denominações religiosas, elas propagam uma desinformação em relação aos espíritas, né? Algumas até, né, colocando espíritas como adoradores de uma entidade maligna que nós não acreditamos que exista também. Então, assim, então, assim, o espírita, ele é um cristão. Ele é um cristão que ele tem fé, que ele ora, né, que ele se comunica com Deus, que ele eleva seu pensamento, que ele reza o Pai Nosso, né, como todo cristão. E só que nós não chamamos Jesus de Senhor, nós chamamos Jesus de mestre e irmão. Talvez seja essa a diferença fundamental para as outras denominações cristãs. Nós entendemos que Jesus é filho de Deus e nós também. Então ele é nosso irmão. Só que ele é muito mais evoluído, ele é o governador espiritual do nosso planeta. E nós temos ele como mestre, como aquele que nos ensina. Isso é a nossa parte religiosa, é a nossa fé. Ela gira em torno desse princípio. Um outro ponto, né? O centro espírita. O centro espírita, ele tem esse nome, né? Centro, porque é onde as pessoas se reúnem para estudar, para adorar a Deus, né, para orar juntos e para fazer caridade, para ajudar o próximo. É a principal função do centro espírita. Porque, veja bem, estudar, nós podemos estudar em qualquer lugar. Podemos estudar sozinhos, podemos reunir um pequeno grupo na nossa casa,
né? No quintal, como eu estou aqui agora, estou no quintal da minha casa, e eu poderia estar aqui com um grupo de amigos e conversando sobre a doutrina espírita, estudando e trocando ideia, aprendendo um com o outro. Então, para estudar, eu não preciso estar na casa espírita. Para pensar em Deus, para elevar meu pensamento e para fazer orações, né? Também não preciso estar na casa espírita, né? Eu posso fazer isso a qualquer hora e é desejável que isso seja feito a qualquer hora. Você acorda e agradece a Deus pelo dia que se inicia. Vai dormir, agradece a Deus pelo dia que terminou e faz aquela reflexão, né? Se você foi uma boa pessoa nesse dia, né? E o que você pode melhorar para o dia seguinte. Então, esses são hábitos, né? Princípios, crenças e hábitos do espírita. Agora, fazer o bem ao próximo, claro, eu posso fazer sozinho também. Mas como o próximo que precisa de ajuda iria me encontrar? Como ele poderia buscar essa ajuda? Ele ia bater no portão de casa em casa perguntando: você é espírita, você me ajuda? Não. Aí é o principal papel do centro espírita, é onde nós recebemos as pessoas que precisam dessa ajuda, tá certo? É onde nós recebemos as pessoas que procuram uma iniciação no estudo da doutrina, é onde nós recebemos as pessoas que querem simplesmente conforto, querem acolhimento. Essa é a principal função do centro espírita. Você que é leigo, que nunca entrou no centro espírita, você vai entrar lá, você não vai ver fantasma voando, né, gente se debatendo, levitando, nada disso, tá certo? Você vai ver lá pessoas de boa vontade querendo te ajudar se você precisa de ajuda, querendo te orientar se você precisa de orientação, ou simplesmente querendo estar com você, tá certo? Te acompanhar naquela preleção do Evangelho, aquela coisa gostosa, todo mundo junto, né, pensando positivo, vibrando boas energias para o mundo. Então, isso é o que você encontra na casa espírita, tá certo? Então, a casa espírita é para isso. Nós chamamos o centro espírita, chamamos a casa espírita, então não confunda, tá? Com assim, centros, né, os terreiros, os centros de outras tradições religiosas que comumente, como eu disse antes, são confundidas com o espiritismo, tá? São coisas diferentes. Então procure, se você quer uma casa espírita, então procure uma que tenha orientação na doutrina codificada por Allan Kardec. Aí sim, é um centro espírita, tá bom? As outras, claro, você pode chamar lá centro espírita, alguma coisa, mas e é legítimo que o façam, já que eles se percebam dessa forma, né? Mas se você quer uma casa espírita, então precisa fazer esse filtro. Mas se quiser também a outra tradição religiosa, se você acha que ela tem mais a ver com você, então é lá que você tem que estar também. Nós temos que estar no nosso lugar. Então você entra e fica onde se sente bem, tá certo? Então não é necessário que você, para ser uma pessoa de bem, esteja numa casa espírita. Tá? Você pode estar em qualquer lugar onde te oriente a isso. Então, política, né? Nós vivemos aí os últimos tempos onde política e religião foram muito misturados, né? Estiveram muito juntos no debate, na discussão da sociedade, tá certo? Mas assim você não vai ver esse tipo de discussão dentro da casa espírita. Mas aí você pergunta, o espírita não tem posição política? Tem, claro, cada um tem a sua. A
gente só não fala sobre isso na casa espírita. Por quê? Porque é uma coisa que gera discórdia, né? E não é só política, é qualquer outra coisa. A gente não fala de futebol, a gente não fala de política, a gente não fala de nada na casa espírita que possa exaltar ânimos e possa tornar a discussão uma coisa negativa em termos de vibração, né, em termos de pensamento, tá certo? Então, assim, a paz deve reinar os trabalhos da casa espírita, para que aquilo seja bem direcionado, para aquilo realmente possa ajudar quem precisa, tá certo? Então, claro, eu tenho minhas posições políticas, eu tenho irmãos dentro da casa espírita, colaboradores da casa, trabalhadores, que têm outra posição política, e nós estamos bem lá dentro, ninguém fica chateado com ninguém, simplesmente porque a gente não torna isso importante dentro do trabalho, não torna isso mais importante do que é, né? Então, é assim que funciona. Política dentro da casa, ou seja, a política da casa espírita. Essa quase não existe. Uma boa casa espírita não tem qualquer tipo de hierarquia, porque a doutrina não prega nenhuma hierarquia. Eu, por exemplo, nesse ano que estou gravando o vídeo, esse ano de 2024, é meu último ano como presidente da casa. É meu último ano dentro desse cargo, né? Então, eu não digo eu sou o presidente do Centro Espírita João José Rodrigues, eu digo eu estou presidente. Porque é um cargo administrativo, nada mais, eu não tenho qualquer superioridade, qualquer precedência em relação a outro trabalhador da casa por causa desse cargo. Nós trabalhamos juntos, cada um na sua função, fazendo o que sabe, o que se preparou para fazer, né? Com um único intuito, que é ajudar o próximo. Então, nós temos o presidente, temos o tesoureiro, temos um conselho, né? Composto por 5 pessoas, temos lá diretor espiritual, temos secretário. Então, são cargos administrativos, são cargos necessários para a condução da casa enquanto pessoa jurídica, para que ela exista nesse mundo material, para que possa ser assim utilizada da melhor forma para o bem do próximo. Só isso. Então, política, né? Assim, se o presidente da casa tivesse algum poder, né, sobre os outros, considerando que o ser humano é falho, né, haveria talvez uma disputa política dentro da casa, né, porque poder seduz as pessoas. Mas não é assim. Então, às vezes a gente não tem nem candidato, tem que escolher alguém. Olha, você vai ser o presidente dessa vez, tal. Contribui aí, trabalha como presidente nesses próximos 2 anos. É assim que acaba acontecendo. Por quê? Porque não há sedução do poder. Então, e o bom espírita não deveria se sentir seduzido por esse poder. Tá? Mas não há hierarquia na doutrina espírita. Ninguém, absolutamente ninguém, pode falar em nome da doutrina espírita. Nós não temos um sumo sacerdote, um mestre supremo. O nosso único mestre é Jesus, tá certo? E Jesus nos ensina ali através das nossas intuições, do nosso estudo do Evangelho, e assim ele nos orienta, assim ele conduz, né, as nossas ações, tá certo? Então, nosso único mestre é ele, tá bom? Vamos lá. Proselitismo. Assim, toda a minha fala, né, vocês viram que eu nunca, em momento nenhum, na minha fala, disse que o espiritismo é melhor do que essa ou aquela religião.
que o Espiritismo é que vai te conduzir a uma salvação, né? Que o Espiritismo é que vai te fazer uma pessoa melhor. De forma nenhuma, eu não acredito, o Espiritismo não acredita que a religião define o caráter da pessoa, define se ele é boa pessoa ou não, né? As diversas confissões religiosas, elas têm lá seus princípios morais, por isso elas são uma religião, né? Então, elas têm seus princípios morais, elas têm suas formas de agir, de atuar, que elas ensinam para os seus seguidores, mas elas não definem se você ou qualquer um dos seus seguidores é boa pessoa ou não. Isso vai de cada um, certo? Você pode ter pessoas desonestas em qualquer denominação religiosa, qualquer uma, tá certo? Então, o Espiritismo, ele não faz proselitismo, ou seja, o espírita não tenta convencer ninguém a ser espírita. Se alguém chega assim, eu tô tão angustiado, eu tô com um problema assim, assado, tal, se eu for lá na sua casa espírita, eu consigo resolver esse problema? A gente vai dizer, depende de você. Depende do problema. Vai lá. Quem sabe a gente pode ajudar. Mas me disseram que se eu for na igreja X ou na igreja Y, ou no terreiro, ou sei lá, na sinagoga, ou em qualquer outra religião, lá o cara vai resolver meu problema. A gente diz assim, que bom. Então vai lá. Vai lá e se resolver o problema, que maravilha. Vamos dar graças a Deus por isso. Mas você não vai me convencer aí na sua? Não. Não. Você vai se quiser. Veja bem, esse é um ponto, né, na doutrina espírita. Cada um é dono do seu destino. Cada um tem livre-arbítrio para escolher o que é melhor para a sua vida. Veja bem, a ideia do livre-arbítrio não é você fazer o que quer. É você ter liberdade de escolha. Claro, essa escolha tem consequências. Tá certo? Tem consequências. E você deve arcar com essas consequências. O que a doutrina espírita ensina? Quais são as consequências? Mas ele diz que você deve fazer isso ou aquilo? Não. O homem tem liberdade de pensamento, pode pensar o que quiser. Tá certo? Ele não tem liberdade de fazer o que quiser porque o que ele faz influencia a vida do outro. E o direito de cada um termina onde começa o do outro. Isso é a doutrina espírita. É assim que nós vemos, né, como esse mundo pode melhorar. Com liberdade, com responsabilidade. Correto? Então, se você procura uma denominação religiosa, procura uma confissão religiosa, procura uma religião, o nome que você quiser dar, tá certo? Se você está procurando e querendo a sua ligação com Deus, conheça várias. Eu aconselho fazer isso. Conheça várias. Tá? Mesmo que você entre numa, nossa, eu me sinto tão bem aqui, que lugar legal, ótimo. Então, ali já marca no caderninho. Essa é muito boa, eu me senti bem nesse lugar. Aí vai e conhece outra. Olha, essa aqui já não me senti tão bem. Ela prega isso, eu já não concordo muito, não acho muito interessante. Marca ali no caderninho. No final você vai conseguir encontrar a que estiver melhor com você. A que estiver melhor com o seu modo de ver o mundo. É isso que é importante. Agora, ser bom ou ruim não depende dessa religião. Depende de você. Depende de você e das escolhas que você faz. Tá certo? Então, meus queridos, um bom ano de 2024. Que nós possamos fazer desse ano um ano realmente bom, um ano realmente proveitoso, um ano de progresso,
um ano de felicidade ou de caminho para essa felicidade. Depende, aqui, é claro, do que você considera felicidade. Tá certo? A liberdade é sua e lembre-se que tudo passa, mas só você é para sempre.